Olá, estamos aqui começando mais um episódio do Caminho para o Gol. Muito feliz de estar aqui novamente. Espero que todos vocês tenham acompanhado aí já o primeiro episódio. Pessoal, sigam a gente nas redes sociais, acompanhem lá o podcast, interaja com a gente, mande perguntas, indique novos convidados. A gente está sempre aberto para conversar, interagir, debater sobre vários temas, beleza? Hoje estou aqui mais uma vez com o meu companheiro, Vitor Alberici. Olá, Rafael. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos que estão nos ouvindo. Hoje, o nosso convidado é um cara sensacional, que a resenha é muito boa e vai conversar com a gente sobre a posição mais solitária do futebol. Fred Bragalha, treinador de goleiro. Seja muito bem-vindo, Fred. Fala, Vitor. Fala, Rafa. Prazer imenso aí. Muito obrigado pelo convite. De primeira mão, já desejar a vocês aí sucesso nesse novo podcast aí. Espero que vocês possam trazer mais treinadores de goleiro para estar fortalecendo a nossa classe aí. E obrigado aí pelo convite. Feliz de ser um dos primeiros aí treinadores de goleiro, né? Tá participando. Muito obrigado. Não, legal demais, Fred. Legal demais. Espero que a gente, até mesmo você, consiga aqui vir mais vezes também para a gente bater um papo bom sobre goleiro, sempre importante. Fred, vamos começar aqui. Conta para a gente um pouco da sua trajetória, a partir do que você acha melhor para desenhar aí a sua trajetória, a sua carreira, e para o pessoal de casa também conhecer você um pouco mais. Então, Rafa, eu como toda criança, né, fui um sonhador, né? Sonhei ser um atleta profissional, consegui concretizar isso aí, não cheguei no alto nível, mas me tornei um atleta profissional, né? Tive experiência aí no Nordeste, no Espírito Santo, Minas Gerais, né? Sudeste, Rio de Janeiro, e depois tive a oportunidade de jogar em Portugal também. Depois comecei meus estudos, né? Sou licenciado e bacharel em Educação Física, tirei a minha licença C de treinador na Ásia, estou cursando a licença B da CBF, tenho 2 licenças aqui dos Estados Unidos, né, de treinamento de goleiro e uma de futsal, e sempre em busca aí da aprimorar, né, os nossos estudos, nosso conhecimento. Trabalhei no América como treinador de goleiro, depois fui para a Tailândia, fui para a China e hoje nas Filipinas. Então, eu venho, né, nessa trajetória aqui na Ásia já há quase 6 anos, né? Vou completar 6 anos agora em setembro. Então, vem aí, né, sempre buscando aprender, né, com as culturas aí, com os diferentes métodos, para estar sempre melhorando a minha forma né, de preparar os goleiros. Maravilha, Fred. Vamos falar, entrando um pouquinho já mais específica. Você teve um canal no YouTube já há bastante tempo, você postava vídeos do seu trabalho e tudo mais. Como que foi a aceitação lá atrás do meio do futebol com o uso do vídeo e como você foi evoluindo e utilizando essa ferramenta? Atualmente, os analistas de desempenho têm ganhado muito espaço. Como você vê a participação deles no treinamento dos goleiros? Então, é bem engraçado essa parte aí, porque na época, em 2012, 11 mais ou menos, quando eu comecei a filmar, né, os goleiros, o pessoal falava, lá vem o cameraman, é treinador de goleiro ou é cameraman? E tudo, né? E já chegou uma época em 2013, 14, que eu já levava 2 câmeras, né? Filmava atrás do gol e filmava o jogo em todo para poder estar ajudando já o treinador. Então, a aceitação não era boa, não, sabe? Nem na época o América não tinha analista, acho só no profissional, mal no sub-20. Então, na base toda ali, 14, desde o 10 até o 17, não tinha, ninguém filmava, e a gente fazia esse trabalho diferenciado lá na categoria, no sub-14. Então, eu fui quebrando barreiras mesmo, não tinha vergonha nem nada, porque eu sabia que o resultado seria bom, e já tinha visto isso fora do país também, sabia que era questão de tempo, e também dos clubes investirem mais nessa parte da tecnologia, né? Tanto que hoje quase todos os clubes têm, né, analistas, né, principalmente nos clubes grandes, a partir do sub-14 ele já tem. Então, vejo que ajudei muitos atletas, né, e treinadores a passarem informações de qualidade para aqueles atletas naquela geração, né, que era a geração 98, 99, 2000, né, que hoje já estão no profissional e com certeza vão lembrar daquilo. Ó, eu já tinha um treinador lá no sub-14 que já fazia esse tipo de trabalho. Então, na época, a galera criticava um pouquinho, né, cornetava, né, na linguagem da bola, mas eu sempre fazia e viu, né,
os atletas comprando a ideia, né? Então fiz isso bastante, né? Faço até hoje, né? Em que às vezes a gente não trabalha num clube que te dá essa estrutura de ter o analista, então eu faço. E hoje já é uma obrigação, né, dos treinadores de goleiro fazer essas análises, né? Até os caras que me criticavam lá atrás, hoje tem que editar, filmar os vídeos do goleiro, né, do treino no jogo e passar para os coordenadores. Então, quem não sabe vai ficar para trás, né? E quem já sabe está um pouquinho à frente. E isso até aqui nos Estados Unidos já é uma obrigação, né? Quando você vai aplicar para um trabalho como auxiliar técnico ou treinador de goleiro, já pergunta se você sabe trabalhar com as plataformas de análise, né? Que é Instat, o iScout. Então, assim, hoje em dia, quem não sabe está de fora, está perdendo ponto, vamos dizer assim, na briga pela vaga, entendeu? E a outra pergunta sobre o analista é fundamental, né? Hoje em dia não tem como, né, viver sem esse vídeo. E quando você tem um analista para já quebrar aquele vídeo e já facilitar o seu trabalho, é bem melhor, porque a gente sabe que leva tempo, né, para editar, né, e o analista, quando ele já te entrega todas as ações do goleiro ali, com bola e sem bola, né, então já fica mais tranquilo para você fazer sua análise e passar para os goleiros depois do jogo, né, na próxima semana, para estar ajustando a semana de treinamento. Então, hoje é de suma importância. Acho que o Brasil evoluiu muito nisso. Isso evoluiu muito o jogo do futebol brasileiro, né? Agregando o analista, né? Agregando as análises, né? E as plataformas. Então, vejo que isso é mais que importante. Não, Fred, bacana demais, porque quando começa alguma coisa diferente, geralmente as pessoas tendem a achar estranho, né? As pessoas tendem a não dar aquela moral, sempre rola aquela corneta, e o tempo vai mostrando, né? O tempo mostra como que as coisas funcionam de verdade, como que, igual você falou, você era piada na época e hoje todo mundo faz e é pré-requisito para trabalhar na função, não tem nem negociação. Legal demais. Então, Fred, você contou da sua trajetória aí, que você já teve em diversos locais, então você já teve com diversos níveis de atletas, de diferentes históricos, diferentes nacionalidades, e existem alguns profissionais que eles dizem que determinado método é melhor para treinar o goleiro, alguns dizem que outro método é melhor para treinar o goleiro. Qual a importância que você vê na manipulação de todos esses métodos para a evolução do goleiro? Eu sempre comento, né, com o treinador de goleiro que eu tenho mais contato e a gente, né, faz essa troca de experiência hoje online, né? Infelizmente fica difícil, né? Tá até difícil de ir para o Brasil. Até foi por isso que vocês criaram um podcast, né? Pela essa dificuldade de ir para o Brasil sempre e poder estar fazendo essa troca de experiência, né? Então, eu sempre converso com os treinadores de goleiros, né, sobre isso, né? Quando eu saí do Brasil, abriu a minha mente no quesito respeitar as culturas, né? A gente, quando você se encontra num clube grande no Brasil e eu tinha um pensamento diferente, assim, tem que ser assim, né? Porque eu tô aqui, do meu jeito, tem que ser do meu jeito, assim. E quando você vem para fora do Brasil e você começa a entender as culturas, começa a entender o background desses atletas, aí você tem que... Eu aprendi muito a respeitar as culturas, o jeito deles, né? Deixar eles se sentirem mais confortáveis. Não é o meu jeito, né? Eu tenho que tentar potencializar o que eles têm de melhor, né? E tentar... Claro que tem atletas que têm uma cabeça mais aberta para aceitar coisas novas. Lógico que eu tenho o meu jeito, a minha forma, né? A minha metodologia de trabalho, né, que eu venho adaptando ela todo dia eu mudo, todo dia eu melhoro, né? Quando eu vejo um treino meu de 2012 e penso, eu te falo, nossa, que vergonha, né? Tipo, o que eu estava pensando? Mas era porque eu estou num processo de aprendizagem também, não só eles, né? Então, sempre está olhando isso, né? Tem escolas diferentes, né? Cada país tem uma estrutura de treino diferente, né? Você vai na Tailândia, é de uma forma, você vai na China, é de outra forma, nas Filipinas, é de outra forma, né? Sempre puxando um pouquinho para o lado europeu, né? Os asiáticos, eles puxam mais para o lado europeu na parte do treinamento de goleiro, entendeu? E a gente tem uma escola mais tecnicista, né? Da sul-americana, né? Mais o Brasil mesmo, não sei, não posso falar muito da Argentina, né? Dos outros países ali, Uruguai, mas o Brasil bem tecnicista. Então, eu hoje já tenho uma mente muito mais aberta, mais tranquila para aceitar, né? E respeitar
também as categorias, né? É diferente você treinar um goleiro mais velho, igual eu tive a oportunidade de treinar uma goleira da seleção das Filipinas, do que você treinar um goleiro de 14 anos, que às vezes ele não sabe nada, então você passar para ele, ele vai estar satisfeito, é aquilo que ele quer aprender, ou que você treinar com uma goleira que já tem um background, já está tudo automatizado, aí ela ser aberta para novas ideias, ser aberta para novos ensinamentos, falar, não tinha percebido isso, ninguém nunca tinha me falado, vou testar, vou ver como é que é e trabalhar, entendeu? Então, isso eu aprendi muito nessa troca de experiência, é muito legal. E respeitar, acho que o principal legado, assim, que todo mundo que um dia tiver a oportunidade de vir para fora trabalhar é respeitar a cultura, né? Tanto dentro do futebol quanto fora também, né? Conheço vários casos de pessoas que querem forçar algumas coisas que são fora da cultura, né? Entender os atletas, né? Por exemplo, um atleta japonês, um chinês, por exemplo, ele não, se você falar muito alto com ele, ele não vai se desenvolver bem. Ele tem que ser um atleta que tem que ser mais tranquilo com ele, levar mais no banho-maria, né? Vamos dizer assim, né? Então, você vai entendendo as culturas, a personalidade de cada atleta, né? De cada país, e isso vai te fazendo um profissional, uma pessoa melhor, né? Que você vai conseguir gerenciar melhor os seus atletas, e todo mundo vai ganhar com isso. Fred, você tocou em pontos aí, para mim, pontos chaves de quando você vai trabalhar fora do seu país, que é a questão da cultura, né? Para mim, a cultura tem um fator, assim, determinante nisso tudo e faz muita diferença para você conseguir atingir de verdade o atleta, alcançar o que você está querendo que ele faça ali no treino, né? E aí, você já citou um pouco, você já viajou bastante, trabalhou em diferentes países, e como que você vê o papel do goleiro nas diferentes culturas? Existem essas escolas diferentes em que o goleiro é visto de uma forma, aqui o goleiro é visto só para defender e aqui a gente só faz o técnico, ou aqui o goleiro participa e a gente tem que fazer muito situacional, pouco do técnico é muito situacional. Como que você vê, existe essa diferença aí? Eu vejo com uma variação muito não do país, porque eu peguei vários treinadores diferentes, né? Por exemplo, nas Filipinas eu tenho treinador britânico, tenho treinador nigeriano, tenho treinador local, né? Na China peguei mais treinador coreano que treinador chinês, né? Então a gente viu a diferença de metodologia, às vezes do treinador, não consegui ver todo do país, assim, porque não peguei uma comissão fechada local, entendeu? Nunca peguei, preparador físico, treinador, auxiliar, todo local, só eu de fora, não cheguei a pegar, sempre foi um mix, né? Mas vi de todas as formas. Na China, por exemplo, o treinador coreano, ele treinava de um jeito, jogava de outro, então isso já te assusta, você fala, né? Por que eu estou fazendo desse jeito durante a semana, no fim de semana você troca o jeito de jogar, né? Então, isso muda um pouquinho daquilo que eu acredito, por exemplo, lá na China, sub-13, por exemplo, o atleta não tem muita paciência ainda para fazer bola longa. Então, eu vou treinar ele dentro das variáveis que eu acho que ele vai conseguir fazer bem, né? Que é sair uma curtinha, sair uma bola no lateral, mas, talvez num volante ali ele já consiga fazer essa bola, mas ele não consegue fazer um tiro de meta lá no meio de campo, por exemplo. Então, aí chega no jogo, o treinador quer que ele faça isso, só que ele não tem potência para fazer. Então, isso aí foi uma briga de ideias mais ou menos que a gente teve lá, né, que eu tentei passar para eles, né, que a gente tem que entender aonde nosso atleta se encontra para poder cobrar dele, né, o que a gente quer, entendeu? Então, às vezes eles passam o carro, né, na frente dos bois, né, às vezes, né, a gente brinca hoje com esse modelo, o goleiro no modelo de jogo, não trocar as mãos pelos pés, porque ainda a principal função do goleiro é defender, depois que vem a parte de criação, né, de construção, de fazer coberturas, né, etc., transições. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso, né, e entender o clube que a gente está, né, o país que a gente está, os atletas que nós temos em mãos, para depois tá tentando inserir esse atleta dentro do modelo do treinador principal, né. Então, às vezes, o treinador, ele chega, por exemplo, o britânico que eu trabalhei com ele ano passado, ele queria construir, queria ter um jogo bem apoiado e tudo, mas o goleiro dele não tinha condição nenhuma de jogar, né? Aí eu fui mostrar para ele, você não vai conseguir fazer isso, né? Aí a gente foi adaptando dentro do treino dele, que ele gostava de um treino bem situacional também. Falei, então vamos criar treinos situacionais, inserindo o goleiro dentro do seu treino. Aí pode ser que com o tempo ele vai se adaptar e conseguir atender isso que você quer. Mas tem muitos treinadores que querem jogar, mas não fazem com que
o atleta esteja preparado e só o treinador de goleiro, mesmo que eu possa recriar vários tipos de treinos situacionais utilizando os outros goleiros, nunca vai ser perto por exemplo, colocar um goleiro para pressionar um atleta na construção, nunca vai ser na mesma velocidade que o Neymar vai dar um pique e pressionar meu goleiro, né? Vamos falar do alto nível. Né? Nunca vai ser igual o Di Maria, o Mbappé, a potência, a leitura do atacante está acostumado a fazer aquele tipo de pressão é diferente do goleiro, né? Traz para perto da situacional, traz, mas não vai ser igual. Então a gente precisa dessa troca de informações com o treinador para poder fazer da melhor maneira possível, né? Ô, Fred, você já começou a falar desse papel da inserção do goleiro no modelo de jogo? Queria que você falasse um pouquinho mais para a gente sobre esse assunto, que é um assunto que as pessoas têm debatido muito, né? E as pessoas têm realmente inserido o goleiro no modelo de jogo na prática, criado ferramentas para isso, ou isso tem ficado muito mais no discurso, muito mais na ideia, uma coisa mais geral, mas ainda sem saber como fazer isso aí na prática? Na prática, a gente tem visto bastante, né? A gente só tem que tomar cuidado para não tentar acelerar demais esse processo, né? Então, a gente acaba vendo isso um pouquinho nas peneiras, né? Vamos dizer assim, quando querem procurar um goleiro e falar, o goleiro tem que saber jogar com os pés. Mas, às vezes, a sua equipe não vai propor o jogo, você está querendo um goleiro que joga bem com os pés, mas você não vai propor o jogo. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso, tem que ser um processo a longo prazo, né? Iniciar lá de baixo, que a gente vê os frutos lá no futuro, né? Então, a gente vê os grandes clubes aí, né? Eu consegui acompanhar 2 anos atrás, né? A Taça BH lá em BH, né? Claro. Então, já vi bons times, né? Com boas ideias de jogo, utilizando bem o goleiro, né? Equipes que pressionam, né? Do adversário, né? Goleiros bem posicionados para fazer coberturas e tudo. Então, já vem sendo feito, né? Melhoramos bastante, né? A qualidade do nosso treinador, né, brasileiro melhorou muito também. Então, já vejo isso. Só sempre, né? Sempre que eu posso conversar com o treinador, eu sempre falo, vamos tomar cuidado com isso, que ainda é novo ainda, né? Para a maioria, ainda é muito novo. A gente tem que tomar cuidado para não poder colocar uma pressão em excesso em quem já tem muita pressão dentro do jogo, que é o goleiro, né? Ele não tem ninguém para cobrir o goleiro no jogo. Então, a gente não pode pôr uma pressão em excesso, né? Principalmente um garoto de 12 anos, 13 anos, né? Porque hoje o mundo do futebol quer ver o goleiro construindo, quer ver o goleiro fazendo coberturas. Então, se esse goleiro estiver preparado, igual a gente já teve goleiros aí, né, até na Tailândia, com essa idade preparados para isso, aí beleza, né? Tanto emocionalmente quanto tecnicamente falando, né, taticamente. Então, assim, aí é tranquilo, porque você já sabe que um goleiro já tem uma vivência maior dentro do jogo, já vem se preparando, a gente também tá dando essa confiança para ele, né? Isso é importante também, que às vezes o treinador quer que joga, mas ele não dá confiança, ele não faz a parte dele que é treinar, o treinador de goleiro também não ajuda na parte técnica específica também, e chega no jogo, na hora que acontece um erro, todo mundo olha para o goleiro, né? Então, a gente tem que olhar para nós mesmos primeiro, ver o que a gente está fazendo para que esse goleiro melhore, mas já vejo uma evolução muito grande, né? Em todas as categorias, no profissional também. O profissional está um pouquinho mais difícil, porque a gente sabe que a demanda do resultado é muito grande, e todos os clubes estão utilizando o goleiro em todas as fases do jogo, mas a gente já vê com bons olhos, né, essa evolução, com certeza. Ô, Fred, e é legal que você já foi entrando um pouco na próxima pergunta, que é você ficou falando dos treinadores e como que o treinador tem que estar participando desse processo, o treinador principal, não deixar tudo, o treinador de goleiro trabalha separado lá com os goleiros, resolve sua vida, depois você só me entrega o goleiro aqui e beleza. E como que você entende que seria essa participação ideal do treinador de goleiros integrado no restante dessa comissão técnica? Ele faz a sua parte com o goleiro e dá um suporte só quando precisa, só quando o treinador fala, ó, me ajuda aqui nisso aqui, ou ele está inserido no processo de forma a ele ter liberdade até de dar o feedback para jogador de linha, por exemplo. Às vezes o treinador quer que o goleiro saia jogando, mas os zagueiros não estão ali se posicionando da melhor forma para facilitar a saída de bola para o goleiro. E aí, o treinador de goleiro vai ter essa liberdade para falar ali com os jogadores de linha? Como que você entende que seria essa participação ideal? Cara, assim, ainda existem
bastante treinadores antigos, né? Ainda não foram extintos ainda não. Com a cabeça fechada ainda de treinador de goleiro, fica lá no seu cantinho lá, você tem 30 minutos, não te fala às vezes o tópico, já trabalhei com vários treinadores assim, infelizmente. Se você não sabe o tópico, só sabe físico, técnico, tático, recreativo. A semana do cara é essa, ainda tem muita gente assim. Então, mas graças a Deus está evoluindo. Eu vejo hoje o treinador aqui fora como auxiliar, essa posição, treinador de goleiro, ela vai ser extinta já, né? Você vai ser visto como auxiliar com especialização, né? Igual hoje, no meu emprego hoje, meu nome lá é Skills Coach. Então, seria um treinador com habilidades, né? Com diferentes habilidades. Então, por isso que eu sou auxiliar técnico, sou treinador de goleiro, né? Estou sempre apto para poder ajudar todo mundo. E até falo com os treinadores de goleiro quando eu me pergunto, vou fazer licença de treinador de goleiro. Faz a licença de treinador primeiro, para você entender o jogo, entender como, né, como você vai ajudar da melhor maneira o time num todo, não só o seu goleiro. Depois você pode se especificar mais na área do goleiro. Até é difícil achar, né, muita coisa relacionada ao goleiro, vem melhorando, mas é difícil. Então, os treinadores mais atuais hoje, né, não pela idade, né, mas aqueles que querem se atualizar hoje, já integram mais o treinador de goleiro na comissão técnica, isso é importante, né? Alguns eu vejo falta de comunicação e de saber de quem que eles estão trazendo, vamos falar assim, a confiança, né, de quem que eles estão trazendo, de falar a mesma língua, né? Deve se perder um pouquinho de tempo ali para o treinador principal, né, o head coach, ele pegar, entender, deixa eu ver o que meu treinador de goleiro sabe. Ele sabe isso. Então, eu sei isso aqui, vou passar tudo para ele que eu sei, o que eu quero ver dos meus atletas, porque às vezes você vai para algum time que só tem o treinador de goleiro, o preparador físico e o técnico. 3 pessoas é muito pouco para tomar conta de 30 atletas. Então, você agregando mais um olhar ali para sua equipe, você vai estar só se ajudando, mas nem todos os treinadores principais eles veem com bons olhos, eles têm segurança. Esse cara vai derrubar. Já vi muito, né, treinador de goleiro assumir cargo de técnico, né, depois. Então, isso aí gera... igual analista, né, que quer ser treinador, mas ele é analista, ele não sabe o lugar dele. Então, quando a gente sabe o nosso lugar, o seu propósito dentro da equipe, eu sou treinador de goleiro, você é treinador de goleiro. Não quero tomar o lugar do treinador de goleiro, do preparador físico, do auxiliar, nem do treinador. Então, entender, né, ter esse jogo aberto, né, com a comissão técnica, né, por isso que ainda não se vê muito, né, aí a comissão fechada para as equipes, né, mas é isso aí, vem só o treinador e o auxiliar, aí às vezes ele não tem a abertura com o treinador goleiro, acaba atrapalhando o processo, né, de treino, de facilitação dos atletas, né, porque se eu não sei o que vai acontecer, eu não vou ajudar o meu atleta a desenvolver melhor na próxima atividade, né, se eu já sei o que ele vai fazer, eu posso estar acelerando o processo de interpretação dele no treino, e isso vai deixar todo mundo, né, mais feliz, né? Que se todo mundo conseguir performar em alto nível, isso é que a gente quer ver, né? Mas quando não tem essa comunicação, isso acaba atrapalhando principalmente os goleiros, né? Porque você não consegue preparar o goleiro para o que vai acontecer depois, né? Então, isso ainda acontece, infelizmente. É verdade. Fred, a demanda para o goleiro ela é totalmente diferente, tanto a nível mental quanto físico. A parte física, por exemplo, após um jogo, o padrão de recuperação do goleiro ele vai ser completamente diferente do restante da equipe. Como você enxerga isso e como que você trabalha a carga de treino do goleiro ao longo da semana? Você acompanha a ideia do treinador? É diferente porque essa demanda do goleiro é diferente? Como que você adapta isso aí ao longo da semana? Isso tudo vai depender da equipe que você se encontra, né? O treinador de goleiro se encontra. Por exemplo, na equipe como a América, que sempre a gente propunha jogo, né? Igual aí o Cruzeiro, né? A Academy também propõe jogo e não tem uma demanda defensiva muito grande do goleiro, às vezes, num jogo, porque a gente pressiona muito, a gente ataca muito com a bola, né? Então, quer ficar muito com a bola. Então, às vezes, o goleiro ele treina mais durante a semana e no jogo ele praticamente, vamos dizer, ele só assiste, às vezes, né? Ele trabalha mais com os pés, né? Com as análises que eu fazia, os scouts que eu fazia, não, ainda faço, né? Trabalha mais com os pés do que com as mãos. Então, a gente tem que entender primeiro o goleiro que você está trabalhando, a equipe e o nível competitivo que você está trabalhando para você controlar essa carga. Eu, por exemplo, na Tailândia, sexta-feira eu dava treino de força, jogo sábado, mas o meu atleta já estava adaptado para isso, entendeu? Já tinha passado o processo de adaptação
para isso. Então, a gente fazia trabalho de força, que era o dia que os 2 dias que a gente podia fazer, e um deles era sexta. Então, eu ia para o jogo, ele já estava acostumado. Porque eu sabia que no jogo ele não ia ter nenhuma demanda muito acima de um passe, uma virada de jogo, uma saída de gol, um chute de longa distância, que a demanda energética do goleiro é quase nenhuma. E o atleta estando adaptado, ele não vai ter nenhum perigo de lesão dentro de um jogo dessa demanda, entendeu? Já na China, por exemplo, falando de controle de carga, eu tinha que controlar mais o volume, né? Porque a intensidade, porque o volume lá era obrigatório 2 horas de treino por dia. Então, eu não tinha como controlar. Na Tailândia, por exemplo, eu podia controlar aqui a 40 minutinhos, 35, tá bom, fiz um treino de força, você consegue controlar na minutagem, né? Mas na China era obrigatório, 2 horas no campo. Então, eu tenho que controlar a intensidade do meu treino dentro disso, entendeu? Então, varia de país e de equipe também. Né? Na América, por exemplo, sub-14, eu colocava o GPS nos atletas, né? Eu tinha o GPS individual, colocava nos goleiros, então eu dava uma média nos clássicos, né, de 3 a 4 quilômetros por jogo que o nosso goleiro percorria. Mas nos jogos normais, com as outras equipes, o goleiro às vezes nem encostava na bola. Então, muito tranquilo, né, quando você trabalha com equipes de alto nível, a demanda do goleiro no jogo ela é muito baixa, né? Então fica fácil de controlar a carga. Eu tenho uma planilha de minutagem que eu coloco nos aspectos físicos, técnicos e táticos, dentro da minutagem no quadrante de 15 minutos mais ou menos, então me dá uma noção dentro dos tópicos que a gente está trabalhando e até do treinador também, em caso que o treinador às vezes vem fazer uma cobrança para o goleiro do que, não está saindo bem do gol, aí você tem que checar, né, se a falha é minha, né, de não estar trabalhando aquilo, ou se foi só um erro esporádico, entendeu? Então eu faço esse controle também, é até bom, né, de dica para quem está começando. Às vezes você está na comissão que eles não conhecem o seu trabalho, né? Você fazer esse controle de minutagem do seu trabalho, do treinador principal também, né? Quais são os tópicos que está trabalhando. Isso vai te ajudar, né? Vai te dar vai salvaguardar o seu trabalho, né? Você tendo esse controle para poder, se alguém te cobrar, você sabe, né, o que está acontecendo. E a minutagem de rodagem dos goleiros também. Eu sou um cara que, na base, sou bem apto a rodar os goleiros, né? Então, se for um jogo normal, aí um vai jogar o primeiro tempo, outro vai jogar o segundo tempo. Então, a carga de jogo muito baixa. E durante a semana, geralmente, eu dou 2 picos, né? 2 picos de força. E dependendo da categoria também, às vezes vai na academia ou não vai, né? Depende da estrutura que você tem. Eu sou um cara que gosta de fazer muito movimento específico. Se eu conseguir levar o peso para o campo, eu levo o peso para o campo. Eu só uso peso corporal. Isso aí tudo varia da estrutura que você tem, da categoria que você está trabalhando. Mas é importante sempre estar fazendo esse controle, né? Percepção do esforço, né, antes de um treino de força, depois de uma partida, né? Às vezes foi uma partida que não teve uma demanda de defesa ou de trabalho com os pés alta, mas a demanda mental muito grande, então você tem que se preocupar com isso, está sempre conversando com os goleiros, né? Então, o PSL dá para a gente anotar bastante, né? Dá para você fazer. A percepção do sono nem muito, eu não perdia muito tempo de ficar fazendo, principalmente na Tailândia, mas conversava bastante, por exemplo, a época de IB aí, os atletas, né, do sub-18, 17, então são semanas pesadas de prova, então você conversa com o atleta, ó, como é que tá, professor, estou estudando muito, então vai dar um treino mais leve, mais descontraído, vai dar uma adaptada na sua semana ali para poder não sacrificar muito o atleta, né, porque o atleta, querendo ou não, a gente está trabalhando com um ser humano depois. Um dia, 2 dias de treino, se abaixar a intensidade, abaixar o volume ali, não vai matar esse atleta, né? Então é importante a gente entender o lado do ser humano também, né? Nós, né, igual vocês estão aí trabalhando às vezes com um brasileiro que foi para um país e ele não dominava a língua e ele tem que ter um desempenho muito bom na escola também para ele poder conseguir uma nota boa, para conseguir né, um diploma melhor ou conseguir uma bolsa nos Estados Unidos. Então a gente, como treinador, né, a gente tem que se preocupar com isso também para poder estar desenvolvendo, né, os 2 lados da moeda, porque a gente sabe que o quão difícil é chegar no alto nível, né, profissional, né, nos clubes tops, né? Então posso até citar um atleta que é o Carlos, né, segunda língua, chegou aí sem entender muito inglês e tirou a nota no IB maior que os atletas que são britânicos, já tem o inglês como a primeira língua. Então você vê que é um esforço que o atleta fez, né? Então ele desempenhou bem dentro de campo e fora de campo. Então cabe a gente fazer esse controle, sim, né, do esforço, do sono, ver o dia a dia do atleta, como que ele está se sentindo. Não é só falar, hoje tem que ser força. Eu marquei na minha periodização que é força. Mas se ele não estiver se sentindo bem, não vai fazer efeito nenhum, o treino não vai correr bem. A gente tem que ter essa flexibilidade para poder ajudar eles da melhor maneira possível.
Fred, legal demais. E você citou algumas palavras aí que para a gente são palavras muito importantes, que é a questão do controle, a questão da periodização, do planejamento. E aí eu queria entrar numa pergunta relacionada a isso, que nem todos os locais você treina durante a semana e joga no final de semana. Em alguns locais você tem aqueles campeonatos de tiro curto que dura 2, 3 dias. Às vezes o campeonato você viaja e já campeonato de uma semana direto, e aí você não tem nem oportunidade de treinar entre os jogos. E, e querendo ou não, a avaliação maior do atleta se dá ali na hora do jogo. E aí você avalia o atleta, faz os ajustes, vamos dizer assim, para a semana seguinte e tudo mais. Isso é o normal, né? É o padrão. Mas como que você monta esse planejamento sabendo que, ó, eu tenho que treinar esses conteúdos aqui, o goleiro precisa melhorar isso, mas eu só vou ver ele sendo testado em jogo daqui um mês, e ele vai ser testado 3 dias direto. Eu não vou conseguir treinar, o máximo que eu vou conseguir vai dar um feedback ali. E como que você organiza a semana com esse calendário competitivo diferente? Quando a gente até fala de modelo de jogo, uma das coisas mais difíceis, né, de inserir, de controlar a carga, às vezes, no profissional é isso, né? Eles não têm tempo, né? Aí, mesmo que o atleta tenha a qualidade técnica, já falando do profissional, mas ele não tem tempo para estar acostumando com esse trabalho novo, né? Então, na base é a mesma coisa. Quando você tem tempo para trabalhar, a certeza do sucesso, sendo ela num jogo do fim de semana, ou em 3 jogos, ou em 7 jogos em 3 dias, igual já teve, né, com a gente aí na Tailândia, né, costuma ter, né, lá em Portugal, né, 5 jogos em 5 dias, coisas do tipo. Então você já espera dele um desenvolvimento legal, porque você teve tempo para trabalhar, teve tempo para desenvolver. Talvez, claro que o goleiro é mais tranquilo, porque o goleiro sempre trabalha em alta intensidade num curto período de tempo. Então ele tem tempo bastante para se recuperar dentro da partida também, né, de uma partida para outra também, dependendo. Lógico, tem algumas partidas que o atleta chega a perder 3, 4 quilos, né, num jogo, né, de líquido, mas numa partida normal, sem ele ser, né, o melhor em campo, né, se destacando muito, ele vai estar tranquilo para jogar no outro dia. Acho que é mais a parte mental ali, né, motivacional, né, a parte das análises, igual eu fazia, né, em Portugal, quem for, né, igual você falou do canal no YouTube, quem for do meu canal no YouTube tem as análises do jogo, dos goleiros tá em Portugal, né, no Brasil, na China, não postado da China, não sei se tem, mas de Portugal e do Tailândia e Brasil tem, né, da análise do goleiro, do modelo de jogo. Então isso aí você pega ali, é o feedback, né, dos vídeos, você pega, edita no mesmo dia, já mostra alguma coisa para corrigir, vai mesmo ali no bate-papo, ver como que o atleta está se sentindo, né? Se você tem um outro goleiro que está no mesmo nível também, aí que eu falo que é a hora de colocar todo mundo para jogar, né, que a base é feita para isso, né, para oportunizar, e muita gente tem medo, né, fica muito preocupado com o resultado, esquece de dar oportunidade, né, para o goleiro. Eu sempre brinco com os treinadores, é assim, se você não oportunizar o seu goleiro, o segundo goleiro, várias vezes, o dia que você precisar dele, ele não vai estar preparado. Aí não adianta olhar para o treinador de goleiro também não, porque o atleta não vai estar jogando e você vai esperar ter uma expectativa muito alta dele, mesmo que ele esteja treinado, ele não vai estar com ritmo de jogo, igual eu comentei, não é o jogo é o melhor momento, é onde que você vai ver realmente o que você está precisando trabalhar a mais no atleta, né? No treino você pode ver algumas falhas, mas às vezes é por concentração, é porque ele já está desgastado, já não está tão motivado no treino. Agora no jogo, não. No jogo é o que você vai ver o que se você realmente precisa trabalhar, dar uma ênfase maior para poder tá continuando a evolução, entendeu? Não sei se eu te respondi, mas é mais ou menos isso. É verdade. Ô, Fred, fazer uma pergunta agora no sentido um pouco mais mental do jogo. Muito se diz do papel mental do goleiro, né? Há quem diga que o goleiro é a posição do jogo mais exigida mentalmente. Como você vê essa afirmação? Como você pensa, o que você pensa sobre isso? E quais atributos mentais você considera que um goleiro precisa ter? Legal. É, igual a gente comentou, né? O jogo, às vezes, ele não tem uma demanda física, né, em técnica muito grande, mas mental para o goleiro é sempre alta, porque ele sabe da responsabilidade que ele tem, né? Primeiro passo que eu sempre, né, comento com os amigos é entender o goleiro que você tem, né?
o perfil psicológico do seu atleta. Se ele é um atleta mais tranquilo, se ele é um atleta mais estourado, se ele é um atleta mais soft, né, mais macio, assim, que você não, né, igual uma cultura mais chinesa, mais japonesa. Então, você tem que entender a personalidade do seu atleta primeiro. Então, a partir do momento, isso leva tempo. Por isso que a gente tem que, às vezes, eles querem um trabalho imediato, isso aí não acontece, porque a gente tem que entender o atleta num todo primeiro, para depois a gente conseguir até ter a confiança para estar fazendo esse trabalho mental com os atletas. Eu até escrevi um artigo na época e coloquei que o treinador de goleiro, ele era um, um coach, né? Hoje em dia fala coaching, né? Ele era um coach. Esse cara, não, mas isso não é obrigação do goleiro. Mas se você estiver trabalhando num clube que não tem um psicólogo, você vai ser o responsável. Ainda mais se você vai ter 4 atletas só, é mais fácil você tomar conta de 4 do que de 30, né? Então, você tem que ter essa leitura, né? Ganhar confiança, entender a personalidade do atleta para depois dar as demandas, né? Trabalhar essa parte mental dentro do treino. Né? A gente tenta trazer bem a competitividade para o treino entre eles, né? Entre eles com o treinador, para estar gerando o que vai acontecer no jogo, entendeu? Então, você coloca um pouquinho mais de pressão ali, às vezes o atleta tem uma falha dentro do treino, você vê como é que ele reage, né? Vê se ele consegue sobressair daquela falha depois, porque a gente sabe que é isso que ele vai precisar dentro do jogo, né? Se ele falhou no primeiro 5 minutos, como que ele vai reagir depois? Então, dentro do treino, a gente consegue aplicar isso, né? E ver que ele falhou na bola, a gente vai tentar repetir aquela mesma situação para ver se ele vai conseguir executar da melhor maneira possível, ver se ele vai conseguir passar por cima daquele problema. Então, tem atletas que se cobram mais, né? Que querem evoluir mais, então você tem que tomar cuidado, tem que conseguir frear eles um pouco. Então, entender o seu atleta num todo primeiro, para depois você conseguir fazer as intervenções. E a melhor maneira, né, que é o coaching, é conversando, dando um feedback, né, e você entendeu aquele atleta que reage melhor com feedback positivo, aquele atleta que reage de outra maneira com feedback negativo, né? Então, quando a gente vê, isso é uma coisa que eu aprendi bastante aí fora também, né, dando aula, né, que a gente faz de tudo, né? Então, nós não somos só treinadores, nós temos que ser professores também, né? Então, a gente tem que saber tirar deles também, ver o que eles estão pensando, né? O porquê que aconteceu, questioná-los mais do que só demandá-los, né? Você tinha que fazer isso. Não, por que você fez aquilo? Aí, a partir da resposta dele, você vai trabalhando, né, essa parte, né, psicológica dele, a parte mental, preparando ele, né? E o goleiro, os requisitos sempre, né, tem que ser um cara mais agressivo, né, porque demanda muito, né, nos confrontos, né? Então, se o goleiro não tem uma agressividade, né, dentro do jogo, né, na bola, não é, né, ser desleal, né? Mas dentro do jogo, ser um cara com coragem, né, para sair, para fazer uma dividida, para realmente colocar a cara lá no pé do cara, para o cara chutar, né? Isso aí já aconteceu comigo, né? E eu falo com ele, tem hora que você vai ter que se jogar, sua cara vai ser a bola para o cara vai chutar a sua cara às vezes, então você está preparado, então você tem que gerar, né, essas situações e passar isso para eles se sentirem confortáveis e falar, é isso mesmo que eu quero, eu sei que minha obrigação é essa, e a gente vai conversando. A melhor maneira é conversar, analisar, né, passar um pouquinho da experiência que a gente tem. Eu sempre falo, eu não fui um grande goleiro, um grande jogador, mas consegui vivenciar bem. Isso é importante, a gente entender o lado do goleiro, o lado do atleta, né, o que vai acontecer com ele depois de uma falha, o que vai acontecer com ele depois de uma derrota, como que eu vou reagir com esse atleta depois disso. Eu preciso dar 2 dias para ele pensar, eu preciso dar 1 dia. Então, tem atleta que quer um feedback no intervalo, tem atleta que quer um feedback só daqui 2 dias, não quer nem conversar do jogo. Então, tive a oportunidade de trabalhar no profissional com a América também, né, lá na América, então tinha goleiros que não gostavam nem de comentar do jogo. O cara já sabe que ele errou, já sabe o que ele tem que fazer para melhorar, já é um cara mais inteligente, mais evoluído. Aí, quando você leva para a base, você tem que ir adaptando isso. Né? Tem atletas que gostam de compartilhar, né, os erros ali, e você troca ideia entre eles. Já tem atleta que gosta de ter né, o feedback só você e ele. Então, tudo isso você tem que fazer essa leitura, né, e leva tempo para poder entender o grupo que você tem, até mesmo quando você faz né, traz atleta, né, você entender o atleta, se esse cara vai encaixar no perfil dos goleiros que você tem também, para não criar problema entre o seu grupo de goleiros também, entendeu? Entre os seus atletas. Essa parte mental, aquela coisa da concentração, da agressividade, vamos dizer assim, é o que
todo mundo fala do goleiro, né? Mas às vezes as pessoas não sabem tudo que está por trás disso aí. Não é só falar, ó, tem que concentrar, não é só falar, concentra, foca, não é bem assim. Tem muita coisa por trás aí, muito trabalho por trás disso tudo, para o goleiro realmente estar ali preparado para o momento que ele foi exigido. É igual uma coisa que eu, só te cortando aí, eu sempre brigava, né? Brigava, não, sempre comentava com os treinadores de goleiro na época, quando eu comecei no Sub-10 da América, assim, deixa o goleiro tomar a decisão, fica treinador de goleiro atrás de gol. Sai, goleiro, essa é sua, você não está ajudando o goleiro no processo de desenvolvimento dele, você está tomando a decisão para ele, deixa ele tomar a decisão, deixa ele errar, aí depois você vai, na outra semana, você vai tentar recriar aquele pedaço do jogo que aconteceu, né, aquela fração do jogo que aconteceu e tentar ajudar ele da melhor maneira possível. Se ele não errar, ele nunca vai evoluir. A gente evolui errando mesmo, né? Tanto como eles, né? E como a gente, né? Como profissional também. Quem nunca errou como treinador, né? A gente continua errando. A gente não pode continuar nos mesmos erros, né? A gente tem que errar e aprender com os erros e seguir. Então, se a gente ficar tomando decisão para o goleiro, isso aí não é bom na parte mental dele, que ele vai ficar preso também. Ó, o treinador vai falar comigo quantos que eu preciso na barreira, o treinador vai falar para mim a hora que eu tenho que fazer a cobertura do zagueiro, a hora que tem que fazer a cobertura dentro da área. Então, deixar o atleta tomar as decisões para depois a gente ir guiando ele, né? Ele se acostuma a esperar o treinador de goleiro falar o que tem que fazer, né? Justamente. Fred, uma coisa assim, que isso eu fui aprendendo com o tempo, com o trabalho, as vivências, e que sempre me chamou a atenção, é que os goleiros de uma equipe e o treinador de goleiro, eles agem muitas vezes como se fosse um grupo à parte, no sentido de união, de apoiar. Os goleiros estão sempre fechados ali, sempre o grupo dos goleiros são fechados, e eu acho que não tem nenhuma relação direta com parte de treino e tal, mas eu acho que tem um aspecto humano também nisso aí, que é acima do profissional, que bate muito forte nisso. E como que você entende que o treinador de goleiro atua nesse aspecto humano aí, sendo, vamos dizer assim, essa cola, né, que faz o goleiro reserva, às vezes, está sempre apoiando o cara. Tem a competição pela posição, óbvio, mas está sempre apoiando ali o goleiro titular e também não abaixa a cabeça porque está no banco. Como que você acha que o treinador de goleiro atua aí nessa parte mais humana aí de manter aquela harmonia entre os goleiros? Isso acontece muito, né? Quem dera, acho que todos os clubes que se dão bem é quando a gente tem um grupo todo como os goleiros são, né? Lógico que nem todos os clubes têm os goleiros unidos, todo mundo torcendo pelos outros, mas eu, graças a Deus, 90% dos clubes que eu passei, dos atletas que eu treinei, eles sempre compravam a ideia, né? Eu sempre falo, tem que jogar aberto e falar a verdade. Não adianta você falar uma coisa aqui para o atleta, falar uma coisa aqui para o treinador, é jogar aberto. Ó, quem escala sou eu, ou quem escala é o treinador, né? A gente vai fazer assim, é deixar as ideias abertas, tudo bem esclarecido, né? Mostrar os princípios que você tem, né? Como pessoa, como treinador, para os goleiros e mostrar para eles, né? Que eles têm que respeitar a opinião minha para com eles com eles mesmos, né? E com os outros atletas também. Então, o respeito, né? Saber ter a humildade para poder escutar. Às vezes um atleta tem uma coisa melhor para falar, então você vai criando, igual eles brincam, né? É uma família ali, que às vezes o atleta passa tanto tempo com a gente que, né? Principalmente aqui fora, né? Na Tailândia, por exemplo, a gente vira pai dos meninos, né? Praticamente, né? Então, é ser aberto, vai falar a verdade, ser honesto e cumprir com aquilo que você fala, né? Parece uma coisa que tem que ser, né? Mas infelizmente nem todo mundo faz. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. É sempre colocar os valores que a gente quer ver deles também né, da equipe, né? E com os goleiros juntos ali, um torcendo pelos outros, né? E estar sempre preparado para a oportunidade que eu falo. Eu vou oportunizar todo mundo se você estiver preparado, se mostrar para mim que você está preparado. Então, dentro das sessões de treino, a gente vai criar competitividade entre eles, né? Vai gerar isso que a gente precisa, né? Um tem que puxar o outro, né? É sempre bom, claro, você ter um atleta acima dos outros para puxarem o outro, mas quando você chega num grupo muito homogêneo, isso aí é bom, né? Já tive questões no América, por exemplo, um goleiro estava achando que ele estava muito bom, já estava acima dos outros, pô, vou sair fazer um teste e tal. Não, se não passar, pode voltar, as portas estão abertas, né? E sempre oportunizando, fazendo com que eles
pensem que eles estão mesmo realmente evoluindo, estão sendo oportunizados, né? E sempre um torcendo para o outro. Isso aí é eu acredito muito na energia positiva, sabe? Se a gente trazer coisas boas, pensar coisas boas, vai dar certo para todo mundo. Eu sempre brinco. Não adianta eu estar aqui no banco e torcer para o cara que está jogando falhar, porque se o goleiro que está jogando é ruim, imagina o que está no banco, né? Teoricamente, quem está jogando teria que ser o melhor, né? Então, eu falo com ele, vai ficar feio para você estar no banco para um cara que está falhando ali. Então, eu sempre jogo aberto, falo a verdade com eles e tento, né, mostrar para eles o caminho que vai levar eles ao sucesso, né? Que ninguém é melhor que ninguém, que principalmente na base, né? Às vezes na base tem um goleiro ou outro que sempre vem jogando há muito tempo, eu falo, não quer dizer nada que você hoje aqui é o titular, que você vai chegar no profissional. Já há vários casos de quarto goleiro no sub-20 assinar contrato profissional e jogar no profissional, e o goleiro principal nem chegar a jogar, nem treinar no profissional direito. Então, futebol é muito maluco, né? E eu falo para eles que a melhor coisa que tem é criar, né? Fazer amigos, né? Isso é importante demais. Essa é a verdade. Ô Fred, a gente tem diferentes perfis de ouvinte, né? Tem pessoas que estão nos ouvindo, que trabalham com futebol há muito tempo, são profissionais de futebol já há muito tempo, e também tem as outras pessoas que estão interessadas no debate, que assim como nós, assim como nós já fomos, né? São estudantes, são pessoas que estão se inserindo no mercado agora. Você que já passou por esse processo, já conseguiu se inserir, já rodou bastante, qual o conselho que você daria para essa pessoa, para esse profissional que está começando ainda e quer se tornar um treinador de goleiro? Primeiramente é aproveitar essa parte, né, quando né, esse profissional está ali estuda ainda, né, utilizar aquele tempo, né, claro que eu sei que algumas universidades, por exemplo, a federal, né, não tem muito tempo durante a tarde, por exemplo, ou amanhã, para poder fazer um estágio ou outro, né, mas às vezes o cara estuda numa escola particular que ele pode estar estudando à noite, por exemplo, então é fazer estágio, é procurar, é trocar informação, é não ter vaidade, né, o futebol é muito vaidoso, né, tem muita gente que não aceita crítica, muita gente que não pergunta com medo né, de ser criticado e não levar para o ponto positivo da coisa, né, então a gente hoje com o WhatsApp, a gente tem vários grupos aqui que a gente conversa e troca informação, né? Sempre mandando vídeo, ó, dá uma olhada nesse vídeo, dá uma olhada nesse gol aqui, olha como que esse goleiro tá. Né? Essa é a melhor maneira de evoluir. Então, quem está começando é não ter vergonha de perguntar, né? Eu, graças a Deus, fui ajudado por vários e hoje posso ajudar muitos também, né? Nessa caminhada aí, isso é muito importante, né? E eu falo, não tenha vergonha de perguntar e pedir uma crítica mesmo, né? Faz uma crítica construtiva aí. O que você acha que pode melhorar? Eu tenho, né, lá em Belo Horizonte, a LF Academia de Goleiros, então a gente tem 5 treinadores de goleiro, a gente sempre conversa, né? Tem o Lincoln lá no Atlético, o Everton, o Ítalo lá no América e tudo. E eles mandam, ó, aqui, o que eu posso fazer para melhorar? Eu falo, quer que fale? Então vou falar, poderia ter feito essa variação assim. O que você acha de mandar o goleiro posicionar? Vou dar uma olhada aqui. Já falei com ele, já tinha percebido isso, mas é um goleiro que não muda é um estilo dele. Então, assim, tem que trocar ideia, tem que buscar, tem que querer. Às vezes vai ter que trabalhar de graça ali no comecinho mesmo, vai ter que ralar, porque esse é o futebol no Brasil. A gente sabe que é difícil, né? Muito pobre, tem pouco investimento, né? Pouquíssimos aí, vamos falar 1% que ganha realmente dinheiro no futebol brasileiro. Então, é estar aberto mesmo para trabalhar e ter 2 empregos, 3, até você se inserir no mercado. E se você se capacitar e for um cara que, né, queira trabalhar, não tenha preguiça de catar cone, catar colete, né, catar bola, você vai conseguir seu espacinho, aí depois vai depender só de você, entendeu? Então, eu até comento, eu fui no Minas uma época, né? Depois que já estava na Tailândia, quem estava lá auxiliando era o Wendel, que é até hoje treinador do Sub-14 ou 15 do Cruzeiro. Não me recordo a categoria que ele está. O Wendel, o cara que ganhou Tríplice Coroa, se não me engano, jogou na França, Ponte Preta, Cruzeiro. Ele estava lá catando colete, pratinho no chão, bola lá no mato. Estava treinando goleiro. No dia que eu cheguei lá, né, eu falei com o Toninho, né, tenho a liberdade com ele. Toninho, não, vem dar um treino para os goleiros, a gente está com dificuldade de treinamento de goleiro. Aí cheguei, eu ainda estava lá trabalhando com os goleiros, falou, o Fred é especialista, agora a gente vai aprender. A gente ficou lá trocando informação, então você vê, a humildade do cara de aprender, de querer estar ali, né? E hoje está num grande clube, né? Ele se preparou, fez os cursos, trocou informação, foi auxiliar de vários treinadores lá no Minas Boca, e hoje está colhendo, né, tudo que ele
que ele plantou já como treinador, entendeu? E vai colher muito mais, que é um cara que quer escutar, quer aprender, não tem vaidade, né? Então não tenha vaidade, vai sem medo, né? E com a mente aberta para entender todas as metodologias, todas as formas de trabalhar, entendeu? E ir formando a sua própria maneira de trabalhar também. Isso é importante, ter seu DNA, né? Fred, você citou pontos aí muito legais, muito legais. A conversa foi muito boa e o pessoal tem que viver, né? Tem que viver ali a bola, o campo, para começar a entender como funciona, para entender as funções, para ter a humildade de saber como que se constrói o processo, não é da noite para o dia. Às vezes a gente estuda e vê e acha que é fácil, é chegar lá, aplicar a teoria e vai dar tudo certo, só que nem sempre é assim, tem muita coisa envolvida. Fred, a conversa foi sensacional, muito boa mesmo. Acho que vai agregar para mim, agregou muito, aprendi demais aqui, mais uma vez, e espero que quem esteja nos ouvindo também tenha aprendido muito aí. Agora nós vamos partir para o The Puck is on the Ball. Beleza. Pessoal, vou explicar aí pela última vez, hein? Eu vou explicar o que é o The Books on the Ball. Nós sempre estamos trazendo sugestões de leituras, citações que vão ajudar não só quem está se inserindo no mercado, mas quem está afim aí de seguir estudando o jogo, né? E nós entendemos que estudar o jogo não é só pegar o maior livro, pegar o artigo científico, não é só assim. Você pode estudar a partir da sua reflexão. Alguém dá uma citação aqui, como no primeiro episódio, o Jorge fez uma citação excelente, e você reflete, e isso vai te gerar novos insights, novos pensamentos, vai fazer você evoluir como profissional. Bom, eu vou começar aqui. Eu tenho 2 textos dessa vez, 2 sugestões. Uma delas é bem atual, que é sobre uma matéria do Clarim, da Argentina, sobre o Defensa e Justicia, que é o time lá que acabou de ser campeão da Recopa em cima do Palmeiras, treinado pelo Sebastião Becassetti, e é um time assim que me chama muita atenção, não só pela forma de jogar, mas pelo projeto. Um projeto muito legal, muito bem construído. Se você vê o histórico dos últimos treinadores aí, teve o Becassetti, Ariel Roland, teve o Crespo, que foi quem ganhou a Sul-Americana, e o Becassetti voltou. Então, assim, é um projeto muito legal. Tem algumas citações ali da entrevista do Becassetti que fala muita coisa de um treinador extremamente promissor. E o outro que eu vou indicar é um texto do Hudson Martins, que é um amigo meu, e o Hudson fala muito da humanização das relações humanas no futebol, as relações humanas e a sua importância. E aí ele cita um exemplo aqui do Guardiola, é um texto um pouco mais longo, o nome é Guardiola Paradoxal, um ensaio sobre a cartografia das relações humanas no futebol. E é um texto bem legal, é um texto que é bem o propósito do que ele quer fazer. Ao invés dele chegar e dar respostas, você vai ler muita coisa e vai ficar pensando, vai ficar se questionando, vai colocar aquela dúvida na sua cabeça que faz a gente refletir, faz a gente evoluir. Então, eu vou deixar esses 2 textos aí, lembrando que sempre vocês vão encontrar o link no episódio, na descrição do episódio. E aí, Vitor, o que você trouxe para a gente aí no The Books on the Ball? Vamos lá, pessoal. Bom, a minha sugestão para o The Books on the Ball hoje, na verdade, vai ser um filme. Tá? Entrando nessa questão que a gente falou, que nem sempre precisa ser um livro, precisa ser um artigo científico A1, pode ser algo que vai também trazer um entretenimento, mas que vai nos criar um insight, pode gerar conhecimento. Esse filme eu achei um filme sensacional, sobre goleiro, aproveitando o tema de hoje. Ele é difícil de achar, tá? Mas vale a pena procurar. A gente vai deixar o link da sinopse do filme para vocês poderem entender, e a partir daí vocês podem procurar o filme. Você pode encontrar o filme por 2 nomes: The Keeper ou Trautmann. Esse filme ele conta a história de Bert Trautmann, que foi um soldado alemão do exército nazista durante a Segunda Guerra Mundial. Ele foi capturado na Inglaterra, e depois da guerra, ele foi libertado, trabalhou no campo de fazendeiro, foi ajudando as pessoas lá, tinha um campo de concentração, na verdade, de reeducação dos soldados alemães capturados na Inglaterra. Ele ficou na cidade e acabou virando goleiro do time da cidade.
chamou a atenção e gerou com muita polêmica, muita pressão, acabou sendo contratado pelo Manchester City. Então, imagina um soldado nazista sendo contratado por um clube inglês na Premier League. Foi uma confusão, mas o Trotter disputou 545 partidas pelo City e ficou muito famoso na Inglaterra pela final da FA Cup de 1956. Ele sofreu uma lesão no pescoço e mesmo com o pescoço visivelmente torto, ele conseguiu terminar o jogo e garantir o título para a equipe. E logo após o jogo, ele foi para o hospital e descobriu que tinha fraturado o pescoço, ele quase perdeu os movimentos, quase perdeu a vida, ficou um tempo imobilizado. Enfim, ele ficou famoso por isso, por se tornar um goleiro campeão com o pescoço quebrado. Lembrando que naquela época não existia substituição, então ele teve que aguentar a dor ali da fratura e tudo até o final. E venceu todas essas coisas que aconteceu com ele durante a vida, se tornou um dos ícones do City, foi o primeiro estrangeiro a ser eleito o melhor jogador do ano na Inglaterra. Foi Bert Trautmann. História fantástica, uma história de cinema que aconteceu na vida real, então vale a pena para quem é goleiro, para quem gosta da posição, ver uma história dessa, realmente é muito legal, então vale a pena. Essa é minha dica cultural hoje para o The Books on the Ball. E agora, Fred, foi um prazer falar com você. Tenho certeza que o nosso ouvinte tirou muita coisa boa desse papo, mas antes da despedida, claro, fala a sua indicação aí para o The Books on the Ball, o que você trouxe para a gente. Fala, Vitor. Trouxe uma indicação para quem está iniciando agora na preparação de goleiro, né? Ou aqueles treinadores também que querem entender mais um pouquinho da posição do goleiro, que é a formação do goleiro a longo prazo. É um artigo já é um pouquinho antigo, né? Não é tão recente, né? Não tem a atualização do goleiro com os pés e tudo, mas é um bom norteador para quem está iniciando, para quem quer entender um pouquinho, né, do processo de formação do goleiro. Então, quem quiser pode pesquisar, pode me pedir, pode pedir o Rafa aí também, a gente vai estar disponibilizando aí o artigo. E outro livro também que eu estou lendo agora, que é do Pep Guardiola também, até vou emendar uma frase dele aqui, que condiz com aquilo que a gente estava falando, né, de ter a humildade, né, para carregar um conezinho ali, né, esperar o seu momento, né. Então, no livro dele, não terminei ainda, mas é um livro bem interessante. Aí ele fala, é preciso respeitar o fato de que isso é um processo, uma curva de aprendizado. Os primeiros passos são vitais e não há uma segunda chance depois que você dá um passo à frente. Então, a gente tem que respeitar tanto o atleta, né, nesse processo, e nós como treinadores também, nós temos que lembrar que é um processo, nós estamos num processo de formação, né, como profissional e como pessoa, né, e que os primeiros passos que nós vamos dar são vitais. Então, você levando para esse passo, que você está sendo ali um voluntário numa equipe, né, não está ganhando nada, ou está ganhando pouco, está pagando só a sua passagem, esse passo que você está dando ali, ele vai te alavancar, entendeu? E na hora que utilize esse primeiro passo, essas primeiras experiências, para que você chegue lá, quando você tiver a oportunidade num grande clube, ou num clube melhor, né, com mais condição financeira, com mais estrutura, você não essa oportunidade, né? É mais ou menos isso que eu traduzi, né? Estou tentando ler ele em inglês para poder melhorar, né, nosso vocabulário, mas é mais ou menos isso. Então, você tem que se preparar para a oportunidade, né? Resumindo isso, se prepare para a oportunidade, porque quando você tiver ela, às vezes no alto rendimento, a gente não vai ter duas oportunidades num grande clube. Então, se prepare, dê o seu melhor sempre, né? Sempre procure estar se atualizando, porque o futebol ele evolui todo dia. E deixar mais uma aqui do Ricardo Pombo, né? Fiz um curso de análise de desempenho com ele. Vem muito daquilo que eu sou um cara muito crítico, gosto sempre de estar buscando, né, o olhar crítico das coisas para evoluir, né, e trazer coisas novas e melhores, mais relacionadas com o esporte. Então, tenha sempre uma visão crítica, visando melhorias. Faça disso um exercício. Pratique, né, e aplique em jogos e treinos. Então, todo dia que você estiver dentro do campo, que você vá fazer uma sessão de treinamento, né, hoje que a gente comentou da análise, você vai ter o vídeo. Então, faça uma visão crítica de você primeiro, como foi o seu treino, como que você, sua expectativa que você queria, se você conseguiu o resultado que você planejou, né, e depois você vá pensar sobre os atletas, né, o porquê que eles não desenvolveram bem. Às vezes o erro não está no atleta, está na gente, né, a gente não desenvolveu a melhor atividade, a gente não desenvolveu o melhor feedback, né, a gente não deu a pausa necessária, às vezes o atleta está cansado, então a gente tem que ter essa visão crítica com a gente primeiro, para depois levar essa visão crítica para o atleta, e isso nos faz melhor, né, nos faz profissionais melhores, pessoas melhores,
né? Então, deixar o meu agradecimento, espero ter ajudado aí com alguma coisa, né? O tema é um tema muito complexo, a gente poderia ficar aqui falando por 5 horas, falar de goleiro é muito bom, né? Estou sempre aí aberto à disposição aí para poder trocar ideias, para, né, qualquer coisa que qualquer profissional precisar, não precisa ser só treinador de goleiro, treinador também, né, preparador físico, etc. Estou sempre à disposição, quem me conhece sabe que comigo não tem tempo ruim, né? Agradecer vocês mais uma vez aí pela oportunidade, fiquei bem satisfeito aí por ser um dos primeiros, estou feliz e desejo vocês aí sucesso e a gente vai estar aí ajudando o podcast estar só crescendo, que tenho certeza que vocês vão trazer só pessoas de alto nível e pessoas que às vezes não têm oportunidade né, em outros canais, né, e vão ter aqui, a gente vai poder aprender com eles também, e é assim que a gente evolui. Valeu demais. Valeu, Fred, é verdade. E goleiro é sempre um assunto muito complexo, tem muita coisa que envolve o treinamento de goleiro, a posição do goleiro, e com certeza nós vamos tocar nesse tema mais vezes ao longo do podcast. Espero poder te receber mais vezes aqui também, para a gente ir construindo esse conhecimento e crescendo juntos. Como você falou, temos que ter humildade para aprender, para trabalhar, para ouvir e para compartilhar, que eu acho que é só assim que a gente cresce, né? Ninguém aprende, ninguém evolui sozinho. Muito obrigado pelo papo. Valeu, Rafael. Pessoal de casa, lembrando que todos os nossas indicações, as nossas insights que a gente deixa para o The Books on the Ball vai estar no link da descrição do podcast e também no nosso Instagram. Espero que vocês tenham gostado do nosso podcast. O episódio de hoje foi muito produtivo. Nossa ideia é essa, é gerar conteúdo e fomentar discussão produtiva. Para isso, nos siga lá no Instagram, @caminho-para-o-gol, e nos acompanhe no seu aplicativo de podcast favorito. Não se esqueça de nos seguir no seu aplicativo de podcast, nos avaliar, dar 5 estrelas, para que esse conteúdo chegue para mais pessoas e, claro, que a gente consiga alcançar mais profissionais, mais pessoas que querem desenvolver esse conhecimento e nós aprendemos com ele. Um grande abraço, até a próxima, fiquem com Deus. Tchau, tchau, pessoal.